Olá, pessoal! Prof. Mari, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os órgãos da cavidade abdominal, sobre as partes das vísceras abdominais para as aulas práticas. Então, para auxiliar vocês um pouco no estudo de vocês. Então, a gente inicia pelo esôfago, tá? Vocês lembram, o esôfago é um órgão que tem uma parte cervical, uma parte torácica e uma parte abdominal. A parte abdominal, ela vai começar num estreitamento que a gente chama de constrição diafragmática. Essa constrição diafragmática é o estreitamento de quando o esôfago está passando por dentro do músculo diafragma, né? Pelo músculo diafragma. Dessa constrição diafragmática para baixo, né? A gente tem a parte abdominal do esôfago. E é uma pequena parte que a gente tem, essa parte abdominal do esôfago. Então, lá nas peças anatômicas, vocês buscam, né? A parte do esôfago, observam todo o esôfago, observam a parte mais estreitada na parte final, que é a constrição diafragmática. Dali para baixo, né, para inferior, a gente tem a parte abdominal do esôfago. E essa parte abdominal, ela chega no estômago. O nosso estômago ele vai ter uma parede anterior, que é observada aqui, né, em posição anatômica, e o seu lado oposto vai ser a parede posterior do estômago. Quando a gente observa o estômago assim, a gente percebe que tem uma concavidade aqui, que é a curvatura menor. E o final dessa concavidade aqui tem quando começa a subir aqui, a gente chama de incisura angular, né, do nosso estômago. E a partir dessa incisura angular é que a gente vai dividir depois uma das partes em que o estômago é dividido, tá? Então, nós temos aqui, né, uma curvatura maior do estômago, uma concavidade, né, maior aqui do estômago e uma curvatura menor do estômago. Então, lembre, no final da curvatura menor do estômago, quando começa a ascender de novo, a gente chama isso de incisura angular do estômago, ok? A primeira parte que a gente divide o estômago, que o pessoal conhece como boca de estômago, é chamado de cárdia. Vocês conseguem observar que as fibras, né, musculares são fibras de transição entre o esôfago e o estômago. Então, essa região de entrada aqui a gente chama de cárdia do estômago, tá? Dessa parte aqui que a gente chama aqui de incisura cárdica, que é, né, a curvatura que parte do esôfago para a curvatura maior do estômago, a gente traça uma linha. E essa linha, superiormente a essa linha, nós chamamos de fundo do estômago. Então, o estômago é dividido em cárdia, fundo. E o fundo do fundo, vamos dizer assim, né, a parte interna desse fundo, pela parte interna desse fundo, na parte mais superior aqui, a gente chama de fórnice gástrico. Então, é a depressão que existe internamente nesse fundo, ok? Dessa linha que a gente traçou aqui da incisura cárdica para inferior, a gente tem o corpo do estômago, tá? Então, corpo do estômago, fundo do estômago, cárdia. Lembra que a gente falou da incisura angular? Então, essa incisura angular vai demarcar aqui o final do corpo e o começo da parte pilórica. Então, a gente chama tudo isso daqui de parte pilórica. Se vocês observarem no estômago lá no laboratório fechado, né? Vocês vão perceber que tem uma diferença de textura se vocês apalparem o estômago nessa parte final da parte pilórica. Porque aqui internamente vai ter o músculo esfíncter do piloro, que meio que delimita, né, a parte contínua do estômago, para o duodeno. Então, partindo aqui da incisura, né, angular, a gente traça, vocês podem ver que essa parte aqui é mais dilatada, né? A gente chama isso aqui de antropiloro, porque a parte pilórica é dividida em antropiloro, que é essa parte mais dilatada, internamente as pregas gástricas são diferentes também, né? Para essa parte mais estreitada e afunilada que chega aqui nessa parte mais estreita e mais densa, que internamente aqui a gente tem o músculo esfíncter do piloro. Então, aqui a gente chama de canal pilórico, que é a parte, né, um canal onde, né, o quimo vai ser conduzido até chegar aqui no músculo esfíncter do piloro. Então, nós temos, né, uma curvatura menor. No final dessa curvatura menor, a concavidadezinha aqui, a gente chama de incisura angular do estômago.
O início aqui de transição entre esôfago e curvatura maior, a gente chama de incisura cárdica do estômago. Tudo é curvatura maior do estômago, ok? Temos uma parede anterior e uma parede posterior e as partes do estômago, cárdia, né? A gente percebe pela transição de musculatura. Da incisura cárdica para superior, o fundo. E o fundo do fundo, né, internamente, é o fórnice, né, o fórnice gástrico, o fórnice do estômago. Da incisura angular, a gente traça, né, triângulo, onde a gente percebe a parte mais dilatada, né, que é a parte do antro piloro e depois a parte do canal pilórico. E aí, quando observamos internamente, né, se a gente fizer um corte nesse estômago, vai se observar várias pregas gástricas mais voltados para a curvatura maior do estômago, tá? Então, lembrando, a curvatura menor do estômago aqui, curvatura maior do estômago, ok? A gente consegue observar na curvatura menor aqui aquela concavidade, quando começa a ascender aqui, que é a incisura, né? Aqui é a incisura angular. Quando a gente tem aqui a transição do esôfago para a curvatura maior, a incisura cárdica, tá? Então, a parte de entrada aqui seria o ósteo, né? Aqui a gente tem o ósteo cárdico, que é a parte de entrada mesmo, o buraco de abertura do esôfago, de transição do esôfago para o estômago. Se vocês observarem nos estômagos lá do laboratório, vocês vão ver que essas pregas gástricas são todas tortuosas. E quando chega aqui perto, né, próximo da curvatura menor, elas vão ficar mais paralelas. Então, a gente chama aqui de canal gástrico, tá? Então, pregas gástricas, quando elas são tortuosas, mais voltadas para a curvatura maior, e canal gástrico, quando elas são mais, né, paralelas aqui, voltadas para a curvatura menor do estômago. Nessa parte pilórica final aqui, que a gente falou, que a gente dividiu pela incisura angular aqui, né, em canal pilórico aqui e a parte do antro piloro, lembrando o antro piloro são mais largas, né? E o canal pilórico é mais estreitada, vai chegar no piloro propriamente dito, que é formado pelo músculo esfíncter do piloro, que vocês vão perceber que é bem denso essa região lá nos estômagos presentes no laboratório, e o ósteo pilórico, que é o orifício de passagem, né, do estômago para o duodeno, ok? Do ósteo pilórico seguindo, né, a gente vai ter o duodeno, a primeira parte do intestino delgado. Então, o nosso intestino delgado ele é dividido em 3 partes. Primeiro, o duodeno em forma de C, depois o jejunum e, né, por fim, a parte do ilho. E o ilho é que chega aqui no nosso intestino grosso. Então, se a gente começar pelo duodeno, tá? O duodeno, como eu falei, ele tem uma forma de C. Então, vocês coloquem ele lá em posição anatômica, lá nos laboratórios. E aí vocês vão perceber, depois do músculo esfíncter do piloro, a gente tem, ó, uma parte superior, vou falar primeiro um geralzão. Uma parte superior, uma parte descendente, uma parte horizontal, uma parte ascendente, ok? Então, quando a gente vê aqui a parte superior, tem sempre uma parte mais dilatada, que a gente chama de ampola do duodeno. Depois, entre a parte superior e a parte descendente, tem uma curvatura. Essa curvatura que a gente chama, né, de flexura, né, superior do duodeno. Então, parte superior, a parte mais dilatada é a ampola do duodeno. Aí tem uma curvatura que é a flexura superior do duodeno. A parte descendente, porque a parte descendente desce. E se olharmos internamente essa parte descendente, a gente vai observar uma estrutura bem demarcada, né, uma projeção, que é a papila maior do duodeno. Todas as pessoas têm uma papila maior do duodeno, tá? E mais superiormente, algumas pessoas apresentam a papila menor do duodeno, é uma pequena projeçãozinha, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas, né, já para associar. A papila maior do duodeno é o local de abertura, né, onde vai se juntar o ducto pancreático com o ducto colédoco. Então, a partir dessa junção, forma ampola hepato-pancreática, ampola porque é uma dilatação, hepato porque vem, né, o ducto colédoco da parte de fígado e vesícula, e pancreático porque vem do pâncreas.
Então, essa ampola hepatopancreática, ela vai se projetar pela parede, né, do duodeno, formando a papila maior do duodeno. Algumas pessoas apresentam aqui o ducto pancreático acessório, e ele vai se projetar também, né, para o interior do duodeno como papila menor do duodeno, mas é variação anatômica, ok? Depois, a parte descendente aqui do duodeno, ela vai também ter uma nova flexura, uma nova curvatura, que a gente chama agora de flexura inferior do duodeno, até chegar numa parte horizontal, ok? Da parte horizontal, quando começa a subir, a gente chama de parte agora ascendente do duodeno. E essa parte ascendente vai se curvar para começar o jejum, que a gente chama de flexura duodeno-jejunal, que é a curvatura que separa, né, que divide o final do duodeno e o começo do jejum. E se a gente olhar internamente, né, esse duodeno, se ele estiver em corte, vocês observarem internamente, ele é formado por diversas pregas circulares. São pregas, né, em forma de círculos que tem toda a extensão do duodeno. Ok? Então, parte superior, ampola. Flexura superior do duodeno. Desceu, parte descendente. Dobrou, flexura inferior do duodeno. Ficou reto, né? Parte horizontal do duodeno. Começou a subir, parte ascendente do duodeno. E uma flexura duodeno-jejunal. Internamente, as pregas circulares, a papila maior do duodeno e superiormente a papila menor do duodeno. Se nós continuarmos observando internamente o jejum e o ilho, vocês vão ver que ele também, né, tanto o jejum quanto o ilho, apresentam as pregas circulares. Tanto na parte do duodeno, do jejum, do ilho, são formados por pregas circulares. Conforme vocês forem, se vocês observarem lá nas peças do laboratório, conforme vai chegando para o ilho, tá? Vocês vão vendo que elas se afastam mais, elas se esparçam mais, tá? E o ilho, a gente chama de parte final, né, do ilho, essa parte mais final, de parte terminal do ilho, que é onde ele termina chegando aqui na região, né, na parte do intestino grosso, ok? E aí a gente chega no intestino grosso. Então, aqui tem a parte terminal do ilho. O ilho ele se projeta, né, para poder se abrir, né, e o conteúdo passar do ilho para o intestino grosso. Então, aqui a gente vai ter depois a papila ileal, tá? E o intestino grosso é dividido da papila ileal para inferior, em seco, da papila ileal para superior, né, os colos. Depois tem o reto e o canal anal, ok? Então, o intestino grosso é dividido em 4 partes. Seco, a parte inicial, os colos, que depois a gente divide os colos também, o reto e o canal anal. Então, começamos com o seco. Lembra, ó, parte terminal do ilho. O ilho se projeta para dentro do duodeno e se abre, do seco, se abrindo aqui, né, para o interior do seco, para o conteúdo da parte terminal aqui do ilho chegar no intestino grosso. Então, nesse seco a gente observa aqui, né, porque da papila ileal para inferior a gente tem o seco, tem aqui, ó, tá, as estruturas que formam essa papila ileal. O orifício é chamado de ósteo ileal. E esse orifício, a partir desse orifício, tem uma prega que a gente chama de frênulo desse ósteo ileal. Esse frênulo, né, a musculatura ali auxilia a fechar essa papila ileal para fazer a transição de substância. Tá? E esse ósteo ileal, aqui, essa papila ileal, a gente pode ver que parece uma boca, é um lábio superior, né, e um lábio inferior. Então, esse lábio mais superior a gente chama de ilho, porque faz parte do ilho, cólico, porque está em continuidade com o colo ascendente. E o lábio inferior é o lábio ilho, porque é o final do ilho, né? Secal, por causa do seco, que é inferior. Então, a gente tem uma papila ileal formada por um ósteo ileal, um lábio ilho cólico, um lábio ilho secal, e a junção desses dois lábios tem aqui, né, o frênulo do ósteo ileal. No seco, a gente observa um orifício, que é o ósteo, né, do apêndice vermiforme, que, se a gente observar por fora, né, onde vai dar continuidade aqui com o apêndice vermiforme.
Quando falamos dos colos, então, para inferior a gente tem o seco, né, da papila ileal. Para superior começam os colos. Temos o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, fazendo um S, o colo sigmoide, e depois viriam, né, reto e canal anal. Então, o colo a gente chama de colo ascendente e quando ele se curva, a gente chama de flexura direita do colo. E aí vai continuar como colo transverso. E ele se curva novamente como flexura esquerda do colo. E aí ele desce, por isso colo, né, descendente. Depois a gente tem um colo sigmoide. Todos os colos são formados por diversas saculações, né, do colo. Essas saculações vão estar tanto no colo ascendente, transverso, descendente e sigmoide, ok? Né, essas saculações são 3 saculações, 1, 2, 3, e o local de união dessas saculações, né, vai ter externamente, a gente consegue observar as tênias do colo, porque lá no intestino delgado a gente tinha pregas circulares, que eram círculos, ok? Lá aqui no intestino grosso a gente tem pregas que a gente chama, né, de pregas semilunares, é um semicírculo, outro semicírculo e teria mais um semicírculo. São 3 saculações do colo. E cada saculação, elas se encontram, então a musculatura aqui é em formato de semicírculo, e onde elas se encontram vai ter uma linha, a musculatura é em direção contrária. Então, essas tênias do colo são onde uma saculação, ó, se junta na outra saculação. Uma saculação vem até a tênia, depois começa outra saculação e, né, posteriormente tem uma outra saculação. Então, nós também temos 3 tênias do colo, né? Se a gente observar aqui nessa imagem, teria uma anterior, uma medial e uma posterior, ok? Internamente, tá? Essas pregas, essas saculações do cólon, elas se projetam formando pregas semilunares. Então, temos as saculações do colo, que são cada bolsinhas dessas que a gente observa externamente e internamente também. E essa depressão que nós temos aqui, o que a gente observa como uma depressão externamente, por dentro é uma projeção, que são as pregas semilunares do colo, porque são em formatos de meia-lua, ok? E anexados, assim, vamos dizer assim, né, associados com as tênias do colo, nós temos várias projeções aqui de peritônio com tecido adiposo, que são os apêndices omentais do colo, tá? Então, todas essas projeçõezinhas que são acúmulos, né, de tecido adiposo associados aqui nos colos, as tênias, são chamados de apêndices omentais do colo, tá? Cadáveres mais magros aparecem como bolsinhas bem pequenininhas e cadáveres que tem mais gordura visceral são umas bolsas bem significativas, bem amarelas, bem fácil de identificar nas peças no laboratório. E aí, quando a gente fala das tênias, lembra que eu falei que temos 3 tênias? Então, as tênias, a gente tem uma tênia que é chamada de tênia livre. Então, ó, aqui está o seco, nessa parte inicial, que é a parte mais dilatada, e o apêndice vermifóreo. A gente pega primeiro o seco e o apêndice e toma como referência. Anteriormente, a tênia livre, porque se a gente acompanhar, nunca tem nenhuma estrutura presa nessa tênia livre, tá? Então, ela vai estar numa posição anatômica, assim, onde o colo transverso foi rebatido, foi refletido. A gente tem a tênia livre sempre nessa parte mais anterior, tá? Então, aqui ó, na parte anterior, subindo ali pela parte anterior, é a tênia livre. Para a parte mais medial, a gente chama de tênia mesocólica. Porque essa tênia mesocólica, na parte ascendente, né, não vai ter ninguém associado. Mas no colo transverso, vai estar associado com essa tênia mesocólica o mesocolo transverso, que é uma dobra de peritônio. Okay? Por isso, tênia mesocólica, porque o mesocolo transverso se adere nessa tênia mesocólica. E vindo pela parte posterior, agora aqui, então pela parte anterior é a tênia livre, pela parte medial é a tênia, né, mesocólica, e partindo pela parte posterior aqui do seco, né, e pela parte posterior do colo ascendente, vai ter aqui depois a tênia omental. Isso que a gente vê aqui em cima, esse avental de gordura, vamos dizer assim, né, que a gente observa como se parecesse um avental de gordura, né, que recobre os intestinos, isso é o aumento maior. Então,
onde o aumento maior ele se adere no colo transverso é a tênia omental, tá? Então, se vocês pegarem o seco, partam do princípio do seco, né, que está a parte terminal do ilho, observem o seco e o apêndice vermiforme. Pela parte anterior do seco, tênia livre. Pela parte posterior do seco, tênia omental, que depois no colo transverso o aumento maior vai se aderir. E pela parte medial vai ter a tênia mesocólica, onde no colo transverso o mesocolo transverso se adere e se associa. Ok? Depois, então, se a gente falou, né, de colo sigmoide, vai chegar o reto. E depois aqui o canal anal. Então, sempre tem, vocês vão perceber que tem uma estrutura, lembra das pregas semilunares, né, das saculações? O colo sigmoide vai ter isso. E vai ter uma flexura, que a gente chama de flexura sacral. Uma curvatura que o colo sigmoide, olha a diferença das saculações com as tênias. A partir do momento que não tem mais tênia, não tem mais as saculações, e ocorre uma dobra desse colo sigmoide para o reto, e vocês podem ver que é bem anterior aqui ao sacro, essa dobra, essa curvatura que é chamado de flexura sacral, ok? E se nós observarmos internamente o reto tem pregas transversas, tem 3 pregas transversas, né? Então, são diferentes já das pregas semilunares que tinham lá no colo sigmoide. Então, são pregas transversas. E, de novo, a parte mais dilatada do reto é chamado de ampola. Então, percebam que ampola é sempre uma parte dilatada, tá? A ampola do duodeno é a parte dilatada da parte superior do duodeno. Ampola hepatopancreática é uma parte dilatada da união do ducto colédoco com o ducto pancreático principal. Ampola do reto é a parte dilatada do reto, ok? E aqui, como é que eu vou ver a transição de reto para o canal anal? O reto tem as pregas transversas. O canal anal ele se inicia quando eu tenho agora colunas anais. A direção dessas pregas são diferentes. Aqui, né, são pregas transversas e aqui são pregas, né, mais longitudinais, ok? Então, a gente sabe quando termina o reto e começa o canal anal pela diferença da direção dessas pregas. E no canal anal, então, aqui tinha uma prega transversa do reto, outra prega transversa do reto. E aí eu vou observar aqui, tá? As colunas, que são as colunas anais. Se eu fizer uma linha, né, imaginária aqui do início dessas colunas anais, é onde eu vou dizer que tem, né, essa flexura ano-retal. Ano na parte do ânus, né, retal por causa do reto. E lá nos cadáveres se observa mesmo uma curvatura mesmo dessa flexura ano-retal, né? É uma dobra que tem ali. E a junção ano-retal é o local que junta ânus com reto. Então, essa linha imaginária que parte aqui, né, do início dessas colunas anais. E essas colunas anais, eu tenho uma coluna, que é uma projeção, uma depressão, tá? Que é um seio anal. Uma coluna anal, uma depressão, que é um seio anal. Uma coluna, um seio, uma coluna, um seio, uma coluna, um seio. E o local onde as colunas se unem, a gente chama de válvula anal, tá? Então, eu vou fazer uma analogia aqui com a mão. Então, é como se a gente tivesse, coluna, cada dedo fosse uma coluna anal. O espaço entre os dedos são os seios anais. E o local onde junto duas colunas, juntou uma coluna com outra coluna. Eu vou ter uma válvula. Uma coluna com outra coluna, uma válvula. Uma coluna com outra coluna, uma válvula, tá? Então, a gente tem, as colunas são as projeções, as depressões são os seios. E a junção das colunas formam as válvulas, ok? Se a gente traçar uma linha no final dessas colunas, né? A gente vai chamar essa linha também, é uma linha imaginária, mas uma linha que a gente, né, traceja, que é do final das colunas, a gente chama de linha pectinada, ok? E dá para observar bem, né, nos cadáveres a transição de cutis. Então, onde o ânus, né, a parte que tem cutis, que tem pigmentação, para a parte que não tem pigmentação. Então, essa linha de transição de pigmentação, né, a gente chama de linha agora anocutânea.
Então, linha anocutânea é essa diferença de coloração, é observável nas peças pela diferença de coloração. O final, quando eu junto aqui as válvulas anais, né, as colunas anais, eu chamo de linha pectinada. E esse espaço de mais ou menos 1 centímetro entre a linha, né, pectinada e a linha anocutânea é denominado de pecten anal, ok? E aí, da linha anocutânea para baixo, a gente tem o ânus. E os músculos esfíncteres, a gente consegue observar que bem associado aqui com a parede mesmo do canal anal, tem o músculo esfíncter interno do ânus. E a parte externa, a gente chama de músculo esfíncter externo no ânus. Nas peças, aqui pelo corte não, né? Mas vocês vão conseguir observar nas peças que faz até uma curvinha aqui embaixo de separação, tá? Do músculo esfíncter interno do ânus para o músculo esfíncter externo do ânus. Lembre, esfíncter interno involuntário, externo voluntário. E aí chegamos em fígado, né? Falamos do tubo digestório, vamos falar das glândulas anexas, né? Presentes aqui no abdômen. Então, nós temos fígado, um lobo hepático direito, que é o maior lobo hepático, e o outro menor, o lobo hepático esquerdo, separados aqui pelo ligamento falciforme. Numa vista posterior, se observa o maior é o lobo hepático direito, o menor é o lobo hepático esquerdo. Superiormente, o lobo, né, caudado e mais inferior o lobo quadrado. O lobo caudado ele tem processos, tá? Então a gente chama de processo caudado, porque parece uma cauda do lobo caudado, né? E um processo papilar que é uma mais arredondadinho, parece uma papilinha. Uma papila é uma projeçãozinha, tá? Então aqui o lobo caudado tem um processo caudado do lobo caudado e um processo papilar do lobo caudado. Algumas peças têm bem projetado, algumas são mais discretas, tá? Alguns apresentam bem aqui uma separação entre eles e alguns é uma separação mais discreta. E aí, se a gente observar, né, a parte diafragmática, né, a parte associada com o diafragma do nosso fígado, tá? A gente tem uma impressão, que é uma impressão cardíaca, que é a parte superior do fígado, onde o coração mais ou menos está ali associado, ok? Associado a isso, essa parte que vocês têm aqui em cima, ó, vocês conseguem observar nos fígados lá do laboratório também, vocês percebem que anteriormente, separando o lobo hepático direito do lobo hepático esquerdo, vai ter o ligamento falciforme, aqui, ok? Superiormente, o ligamento falciforme, vocês estão vendo que ele se dobra, ó, ele se separa, uma lâmina para lá, uma lâmina para cá. Ou se juntam, depende do ponto de vista, vem essa lâmina, se junta com essa lâmina aqui e forma o ligamento falciforme. Cada lâmina é chamado de ligamento coronário. Um ligamento coronário, né, associado com o lobo direito, um ligamento coronário associado com o lobo esquerdo, isso é peritônio. Outro momento a gente fala, tá? Então, vocês conseguem ver que é um ligamento coronário associado com o lobo esquerdo, que é esse ligamento coronário aqui, e o outro ligamento coronário aqui associado com o lobo direito, aqui. E vocês conseguem perceber que esse ligamento coronário ele se abre, ó, e tem uma parte que fica dentro, né, entre essas lâminas aqui, ó, do ligamento coronário, que a gente chama de área nua. Esse ligamento coronário nada mais é do que peritônio. Esse peritônio vai se refletir e depois vir para o fígado. E essa parte que não tem peritônio recobrindo o fígado, por isso que é chamado de área nua. Ok? Então, esse ligamento coronário aqui, depois ele vai se continuar, ó, entre o lobo hepático esquerdo e o lobo caudado. Entre o lobo hepático esquerdo e o lobo caudado. E a gente chama de quê? De ligamento venoso, tá? O ligamento venoso também é uma dobra de peritônio, que depois vai refletir, né? Como se viesse por aqui subisse e viesse por aqui subisse, então vem de cada lado e se junta ali, tá? E a depressão onde esse ligamento venoso ele se fixa no local, né? Tem uma depressão assim, e o ligamento venoso ele vem, faz assim, faz assim. Essa depressão é chamada de fissura do ligamento venoso. A depressão é uma fissura e o que está dentro dessa fissura é o ligamento venoso, ok? E aqui a gente observa, então, ó, lobo hepático esquerdo, fissura do ligamento venoso com o ligamento venoso, lobo caudado. Do lado a gente tem a veia cava inferior. Então, se eu tirar a veia cava inferior, o fígado vai ficar com uma marca, uma depressão.
Isso nada mais é, tá, que o sulco para essa veia cava. É uma concavidade, é o sulco da veia cava que vai alojar depois a veia cava inferior. Ok? E para a face visceral? Face visceral é a face do fígado voltada para as outras vísceras. Então aqui a gente observa o ligamento, né, coronário de um lado, a depressão, que é a fissura do ligamento venoso, aqui o ligamento venoso, veia cava inferior, então a concavidade é a fossa, né, da impressão aqui da veia cava inferior, lobo hepático esquerdo, a área nua, com o ligamento coronário aqui, associado aqui com esse lobo hepático direito, tá? Então, aqui a área nua do lobo hepático direito. Então, quando a gente olha aqui, eu vou ter, ó, associado com a face visceral, a vesícula biliar. Se eu tenho uma vesícula biliar, né, se eu tinha uma fossa aqui para essa veia cava aqui, inferior, eu vou ter uma fossa para a vesícula biliar, que é uma depressão onde a vesícula biliar vai se alojar, ok? Então, lembra que aqui tinha uma fissura, uma depressão para o ligamento venoso. E essa depressão, se vocês observarem, vai continuar para inferior, entre o lobo hepático esquerdo e o lobo caudado. E aí eu vou chamar de agora, né, de fissura, né, do ligamento redondo, tá? Para alojar o ligamento redondo, né, do fígado. Então, aqui eu tinha fissura, né, do ligamento venoso e o ligamento venoso, fissura do ligamento redondo e o ligamento redondo. E essa margem aqui inferior do fígado, essa entrada, essa incisura aqui, essa depressão, né, depende do ponto de vista, né? A gente vai chamar de incisura, que é uma entrada para o ligamento venoso. E aqui está o ligamento venoso, tá? E essa nossa parte aqui do fígado, então, ó, lembra que a gente tinha aqui? O lobo caudado. O lobo caudado ele é dividido em um processo papilar e um processo caudado, do lobo caudado. Lobo hepático esquerdo, grande lobo hepático direito, e aqui, né, o lobo quadrado. Se vocês observarem, aqui a gente tem, né, ó, processo caudado, processo papilar. No lobo esquerdo vai ter uma projeção também, que a gente chama de tuberomental. Então, meio que levem por ordem alfabética. T, tuberomental, P, processo papilar, e o C, né, que é o processo caudado. Tá? Esse tuberomental nada mais é, depois a gente vai ver que aqui vai ter, né, a impressão gástrica, onde o estômago aqui vai estar a curvatura maior, a menor do estômago, aqui vai acomodar esse tuberomental. Ok? O finalzinho aqui, ó, tá, do ligamento coronário no lobo esquerdo, a gente chama de apêndice hepático fibroso. É uma dobra de peritônio aqui, né, também que vai se fixar lá no nosso diafragma. Ok? Então, lembrando, esse 15 aqui, tá, gente, é a área nua, só para representar a área nua. Não tá anotadinho aqui, mas é a área nua, né, associado ali com a face diafragmática. E quando a gente observa as impressões que os outros órgãos vão deixar nessa face visceral do fígado. Então, aqui a gente chama, lembra, ó, vem primeiro um esôfago, o esôfago vai chegar no estômago, o estômago vai, né, vai ter aqui, vai chegar no duodeno, que vai fazer em forma de C, depois vai continuar para o intestino delgado, a gente vai ter uma flexura, né, do intestino grosso. Então, essa parte aqui do fígado, a gente chama de, né, onde vai ter a flexura cólica direita, a flexura direita do colo, e aqui vai ter depois o rim e a glândula suprarrenal. Então, a gente tem uma impressão esofágica, uma impressão gástrica, uma impressão aqui duodenal, que pega, né, essa transição do processo caudado aqui para o lobo direito do fígado até chegar no lobo quadrado. Uma impressão aqui cólica, que é da flexura direita do colo. Uma impressão renal, que é do rim direito. E uma impressão suprarrenal, que é da glândula suprarrenal direita. E aí, quando a gente fala, né, dos segmentos do fígado, tá? Então, a gente divide, vocês têm que cuidar, porque os segmentos, a gente não divide, assim, pelo ligamento falciforme. Lobo hepático direito, lobo hepático esquerdo, então são segmentos de cada lobo. Não, tá? Esse ligamento falciforme aqui, a gente vai dividir ele, tá?
Ó, que a gente chama assim a parte, né, tem lateral e medial, tanto da parte esquerda quanto medial e lateral, desculpa, da parte direita. E a gente divide o fígado mais ou menos em parte, né? A gente não chama de parte superior e parte posterior. A gente chama de parte posterior e parte anterior, porque o fígado não fica assim, o fígado fica tombado para posterior, tá? Então a gente começa aqui, o primeiro, que é o segmento posterior, porque todas as partes superiores são posteriores, lateral esquerdo, ok? Esse daqui vai ser o segmento anterior lateral esquerdo. Então, segmento posterior lateral esquerdo, segmento anterior lateral esquerdo. Acho o ligamento falciforme, tá? Então, enquanto que tá tendo essa aclividade aqui, ó, esse aclive, a gente chama tudo de segmento medial esquerdo pela parte anterior. Então, pela parte anterior, a gente só vai ter um segmento medial esquerdo. E ele vai pegar tanto essa parte anterior, né, do lobo direito, quanto o lobo caudado, ok? Porque esse lobo quadrado vai pertencer ao outro segmento, tá? Que a gente chama de segmento posterior, tá? Que é o segmento posterior, né, do lobo caudado, só. Aí depois volta, ó. Aqui tem, né, 2 mediais e 2 laterais. Em cima é posterior, embaixo é inferior. Então, a gente vai chamar de segmento medial, agora, anterior direito. E aqui vai ser, então, segmento posterior medial direito, tá? Se esse daqui é o segmento posterior medial direito, esse vai ser o segmento posterior lateral direito. Então, lembrem, em cima, segmento posterior lateral esquerdo, segmento posterior, né, lateral direito, segmento posterior medial direito. Embaixo é anterior. Então, segmento anterior lateral direito, segmento anterior medial direito, segmento, né, aqui anterior lateral esquerdo. Achou o ligamento falciforme? Então, bem próximo dele, segmento medial esquerdo, tanto pela sua parte anterior quanto no lobo quadrado. E o lobo caudado a gente chama só de segmento posterior, ok? Referente aos ductos, né, associados aqui com o nosso fígado. Então, o fígado ele vai ter um ducto hepático vindo do lobo direito e um ducto hepático vindo do lobo esquerdo, ok? Que a gente chama de ducto hepático direito e ducto hepático esquerdo. A partir do momento que os dois ductos se unem, a gente chama de ducto hepático comum, ok? E nessa parte, se vocês olharem aqui, ó, tá? Que é a porta hepática, a porta do fígado, a região da porta do fígado. O que vocês vão observar nessa região da porta do fígado? A veia porta, com a sua veia hepática esquerda e direita. A artéria hepática própria, com a sua artéria hepática esquerda e artéria hepática direita. O ducto, né? Aqui teria que ter aqui, ó, o ducto hepático comum com o seu ducto hepático esquerdo e ducto hepático direito. Então, vai ter uma veia hepática esquerda, uma artéria hepática esquerda e um ducto hepático esquerdo. Vai ter uma veia hepática direita, uma artéria hepática direita e um ducto hepático direito, ok? As veias provêm da veia porta, as artérias provêm da artéria hepática própria. Os ductos se unem formando o ducto, né, o ducto hepático, né, comum. Então, a gente tem, ó, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, ducto hepático comum. Veia porta, dividindo em veia hepática direita, veia hepática esquerda. Artéria hepática própria, dividindo em artéria hepática direita, artéria hepática esquerda. Isso se a gente olhar aqui na porta do fígado, tá? Porque existem outra veia hepática esquerda e outra veia hepática direita que não são essas, tá? Por quê? Essas veias hepática direita e esquerda, tá? Então, quando a gente fala de direita e esquerda aqui,
Essa veia hepática, ela vai se dividir até chegar lá nas células hepáticas para, né, fazer todas as funções hepáticas de metabolismo, de filtragem. E o sangue, então, vai chegar nessas células hepáticas. Depois, esses capilares, né, que essas veias vão se dividindo até chegar nesses capilares. Então, como se fosse aqui, ó. Essas veias, elas dividem, tem os capilares que envolvem as células hepáticas. Depois, esses capilares agora vão voltar e vão se unir, formando novas veias hepáticas. Vai formar uma veia hepática, então vão se juntando para formar veia hepática esquerda, veia hepática direita e veia hepática intermédia. E essas veias aqui vão drenar para a veia cava inferior, tá? Então, essa veia hepática aqui, tanto a direita quanto a esquerda, não são as mesmas que drenam aqui para a veia cava inferior, tá? Então, a veia porta se divide em veia hepática direita e esquerda. Essas veias vão se dividindo até ficarem muito fininhas, formando os capilares, onde vai ocorrer o processo de troca de substâncias, de metabolismo. E esse sangue depois vai começar, né, passando por esses capilares vão se juntando para formar novas veias hepáticas. E essas veias hepáticas vão se juntando até formar uma nova veia hepática esquerda, uma nova veia hepática direita e uma veia hepática intermédia, que aí sim vão drenar para a veia cava inferior, ok? Então, se vocês observarem na porta do fígado, vocês vão observar a veia hepática esquerda e direita. Se vocês observarem aqui por cima, deixa eu ver se tem... Aqui a gente consegue ver uma veia hepática esquerda vindo aqui, a veia hepática direita aqui, mais por essa parte aqui estaria vindo a veia hepática intermédia. Então, a veia hepática esquerda, a veia hepática direita e intermédia estão drenando para a veia cava inferior, tá? Aqui a gente tem a veia porta dividindo em veia hepática esquerda, veia hepática direita. Artéria hepática própria dividindo em artéria hepática esquerda, artéria hepática direita. Ducto hepático, né, esquerdo, ducto hepático direito, juntou os dois, ducto hepático comum, ok? E a gente chega na vesícula biliar, ok? A vesícula biliar, lembra que tinha a fossa da vesícula biliar? A vesícula biliar vai estar associada aqui, então, né, com a face visceral do fígado, e a vesícula tem um fundo, um meio que é o corpo, e uma parte superior, né, que é o colo. E esse colo está sempre associado aqui, ó, com o ducto cístico, tá? Então, fundo, corpo, colo. E o colo associado com o ducto cístico. O ducto cístico é o que está associado com a vesícula. Lembra que a gente falou que tinha um ducto hepático direito, um ducto hepático esquerdo que se juntavam formando o ducto hepático comum. O ducto hepático comum vai se unir aqui, ó, com o ducto cístico. A partir do momento que une o ducto cístico com o ducto hepático comum, vai formar o ducto colédoco. E esse ducto colédoco, lembra quando a gente falou em duodeno? Eu disse, vai vir o ducto vindo da vesícula biliar e do fígado? Ducto colédoco. Ele vai se unir, ó, com o ducto pancreático, para formar aquela ampola hepatopancreática que desembocava na papila maior do duodeno. Então, ó, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, formou o ducto hepático comum. Ducto hepático comum juntou com o ducto cístico, formou o ducto colédoco. Ducto colédoco vem, se une com o ducto pancreático dentro do pâncreas, forma ampola hepatopancreática, que vai se abrir dentro do duodeno como papila maior do duodeno. E chegamos no pâncreas. Pâncreas, talvez vocês não conheçam, uma agulha de crochê, tá? Mas é bem parecidinho com uma agulha de crochê. Ou com anzol. Anzol vocês devem conhecer, tá? O aspectozinho aparente. Então, o pâncreas vai ter, né? A gente divide assim, a grosso modo, em cauda, corpo e cabeça, tá? Essa parte que está associado com o duodeno é a cabeça do pâncreas. O meio é o corpo e a parte final associada com o baço, tá? É a cauda do pâncreas. Então, mas como que eu faço para observar a transição da cabeça do pâncreas com o corpo do pâncreas? Fácil. Lembra que eu falei que parece uma agulha de crochê?
tem essa entradinha aqui, ó, tá? Se a gente traçar uma linha aqui, ó, pela borda inferior do pâncreas, daqui para baixo, a gente chama de processo uncinado do pâncreas, tá? Processo uncinado aqui, né, da cabeça do pâncreas. E essa parte que sobrou para superior, a gente chama de só de cabeça do pâncreas, tá? Essa voltinha que ficou aqui, ó, a gente chama de incisura pancreática. E dessa incisura para cima, a gente chama de colo do pâncreas. Então, ó, cauda do pâncreas, corpo do pâncreas. Aqui a voltinha, ó, incisura, né, pancreática aqui. Dessa incisura pancreática, né, subindo é o colo do pâncreas. Tudo que sobrou é a cabeça do pâncreas. Então, essa incisura que vai demarcar, se eu continuar uma linha reta, para cima eu chamo só de cabeça do pâncreas, da incisura para baixo, que forma esse ganchinho, ó, a gente chama de processo uncinado da cabeça do pâncreas, ok? Por dentro, aí o pâncreas tem que estar dessecado. Quando ele está fechado e íntegro, a gente não observa. Quando a gente disseca esse pâncreas, a gente consegue observar o ducto pancreático principal. E esse ducto pancreático principal, ó, vai se unir com quem? Com o ducto colédoco. A partir do momento que se junta com o ducto colédoco, forma quem? Ampola hepatopancreática. E a ampola hepatopancreática vai se abrir aqui na parte descendente do duodeno, na papila maior do duodeno. Lembra que eu falei que algumas pessoas têm um ducto pancreático acessório que se abre na papila menor do duodeno. Então, sempre eu vou procurar superiormente, né, ao ducto pancreático principal, o ducto pancreático acessório, que ele está se abrindo depois aqui dentro do duodeno também, superiormente à papila maior do duodeno, como papila menor do duodeno. É variação anatômica. E a gente observa agora o baço, né? Então, aqui ó, a gente tem duodeno, pâncreas, a cauda do pâncreas associado com o baço. Então, quando a gente olha, primeiro vou usar essa imagem aqui já para ajudar. O baço é essa parte né, mais externa aqui do baço, a gente chama de face diafragmática, que é a parte onde o diafragma recobre. E vocês podem perceber que ó, o baço ele se associa aqui com o estômago, com a flexura cólica esquerda e é com a cauda do pâncreas, né? E atrás aqui vai estar o rim, tá? Nessa parte posterior. Então, o baço, ó, ele sempre vai ter, tá? Uma cápsula que envolve completamente, tá? Que o envolve completamente, a gente consegue observar essa cápsula fibrosa num corte, ok? Vai ter uma face diafragmática, que é uma face lisa, que é a que depois estaria aqui por cima sendo recoberta, né? Mais externamente, pelo músculo diafragma, ok? E aí a gente observa o quê? As faces de contato da face visceral, tá? Lembra que eu falei que ele se associa com o estômago? Então a gente chama de face gástrica. Lembra que eu falei que ele se associa com o colo, com a flexura cólica esquerda? Face cólica do baço. A parte posterior é a face, né, mais póstero-inferior, vamos dizer assim, é a face renal, porque se associa com o rim. E a parte né, mais associada aqui com esse hilo esplênico, com essa região central aqui por onde a artéria esplênica está entrando e a veia esplênica está saindo, a gente chama de face pancreática do baço. Então, voltando aqui, ó, a gente tem ó, uma face cólica do baço, uma face gástrica do baço, uma face pancreática do baço e a parte que estaria atrás aqui, né, posterior ao pâncreas, seria a face renal do baço, ok? Então, tem uma parte mais larga que fica para o anterior e uma parte mais estreitadinha que fica para o posterior. Então, se vocês observarem os baços, vocês vão ver que tem né, o polo anterior, ele é bem mais largo, ele é retilíneo, ó, e o polo posterior é um local de união entre duas faces, entre a face gástrica e a face renal. Então, vocês vão ver que aqui é mais projetado, tem como se fosse um biquinho, assim, que é a separação das duas faces ali. E o polo anterior, ele é mais largo e achatado, porque vai ter a face cólica, tá? Então, face cólica associado com o polo anterior. A união aqui da face gástrica com a face renal vai ser o polo posterior.
E aí, juntando o polo posterior com o polo anterior, uma margem superior e o lado oposto é a margem inferior. Então, se nós botássemos aqui, né, a gente teria aqui uma margem anterior e atrás seria a margem posterior do baço. Ok? Não é difícil, tá? Observem que uma parte é lisa e uma parte tem reentrâncias. Peguem ele na posição anatômica do lado esquerdo, coloquem a parte mais larga para a anterior e onde tem, parece um biquinho, né, entre essas duas faces para posterior. E aí, dê uma inclinadinha da parte anterior para baixo. Vai formar uma margem anterior e atrás uma margem posterior. E chegamos no rim, né? Então, os rins, tem o rim direito e o rim esquerdo, lembrem, tá? Para posicionar o rim, para saber se ele é direito ou esquerdo, tá? O que a gente faz? Observa o hilo renal. O hilo é o local de entrada da veia renal, da artéria renal e de saída da veia renal. E da saída aqui do ureter, tá? Então, sempre na posição anatômica, o ureter está descendente, porque ele tem que levar a urina para a bexiga, e posterior aos vasos renais, ok? Então, ó, aqui eu vejo, né, o ureter descendente atrás dos vasos renais. Então, eu sei que essa é a face anterior. Aqui eu vejo agora bem o ureter, ó, bem exposto comparado com a veia artéria. Então, eu sei que essa é a face posterior do rim, tá? Então, para saber se é a parte anterior e posterior, a gente observa o ureter sempre posterior e descendente aos vasos renais. E aí ficou fácil, sobrou um polo superior do rim e um polo inferior do rim. Uma margem lateral, que é a margem não voltada para os vasos e para o ureter, e uma margem medial do rim, ok? Então, polo superior do rim, polo inferior do rim. Margem lateral do rim, margem medial do rim. Nessa margem medial que eu vejo essa entradinha que a gente chama de hilo renal. Essa entrada vai comportar, né, esse hilo renal vai comportar a artéria renal, a veia renal e descendendo aqui o ureter. E a gente divide o nosso rim em segmentos também. Então, a parte anterior eu observo o segmento superior e o segmento inferior. Essa parte anterior aqui eu vou dividir em segmento antero-superior e antero-inferior. Quando eu viro e observo a face posterior do rim, eu vou continuar vendo o polo superior e eu vou continuar vendo o polo inferior. Só que eu só tenho um segmento posterior. Então, na parte anterior, eu vou ter um segmento antero-superior e antero-inferior. Na parte posterior, a gente só vê o segmento posterior. Segmento superior, segmento posterior, segmento inferior. Segmento superior, segmento antero-superior, segmento antero-inferior, segmento inferior. E o inferior, ó, sempre junto com a parte descendente aqui do ureter. E aí, se a gente fizer um corte, né, numa região de abdômen, tá? Vocês vão ver aqui a musculatura associada do abdômen, tá? Um tecido adiposo, uma fáscia mais espessa que recobre bem externamente essa região onde se localizam os rins. Outro tecido adiposo, né, mais internamente dessa face ali, e uma face de novo fibrosa, agora bem aderida ao rim. Então, essa parte fibrosa bem aderida ao rim, que a gente observa em alguns rins, até eles meio deslocando, a gente chama de cápsula fibrosa do rim, ok? Então, toda essa parte bem aderida aqui, se vocês pegarem um rim, um corte transversal assim, vocês vão ver a cápsula fibrosa do rim, ok? Por fora dessa cápsula fibrosa, a gente encontra aquela gordura, aquele tecido adiposo, que é a cápsula adiposa do rim, que é o tecido adiposo que envolve externamente nessa cápsula fibrosa e que se associa aqui com a região do hilo renal. Externamente, né, vindo ali da região anterior dos vasos de abdômen, passando, então, né, dividindo esse tecido adiposo em duas partes, a gente tem a fáscia renal, que vai se continuar depois lá com a musculatura da parede posterior. E externamente a gente tem, né, o corpo adiposo pararenal, ok? A gente chama de corpo adiposo pararenal, fáscia renal,
né, a cápsula adiposa do rim e a cápsula fibrosa do rim. E as estruturas internas. Então, num corte, né, a gente consegue ver, lembra, ó, quem é que estava por fora? Cápsula fibrosa do rim. Okay? Então, a cápsula fibrosa, ó, envolve externamente todo o rim. E a gente tem uma região de córtex renal. E o córtex renal, se vocês observarem, a parte do córtex renal bem associado com a cápsula fibrosa é chamada né, de córtex, né? Córtex cortical, tá? Em alguns autores eles tratam isso, tá? Então, assim, ó, o córtex mais próximo da cápsula fibrosa é o córtex cortical, tá? Então, esse córtex renal aqui, ó, ele vem e se projeta aqui, se projeta aqui, se projeta aqui, se projeta aqui, entre essas estruturas triangulares, que são as pirâmides renais. Então, pirâmide renal, pirâmide renal, pirâmide, 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 pirâmide. Ok? A união dessa região das pirâmides é chamada de medula renal. Medula é miolo, o meio. Então, o córtex que se projeta entre as pirâmides é chamado de coluna renal. Coluna porque é uma coluna da sustentação. Então, as colunas que dão sustentação para as pirâmides. Ok? Então, aqui a gente tem as pirâmides, né? Tem uma base da pirâmide mais larga aqui, ó, e o ápice dessas pirâmides a gente chama de papila renal. Então, córtex, pirâmide, papila, coluna. Córtex, pirâmide, papila, coluna. Córtex, pirâmide, papila, coluna, tá? E se vocês observarem, cada papila renal está associado com um ducto, tá? Um ductozinho aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, aqui e aqui, tá? Então, que são os cálices renais, né? Nessa região central aqui, ó, a gente tem um espaço que é o seio renal, em redor desses cálices renais. E esse seio renal, ele é, né, preenchido por gordura. Então, é importante ter uma gordurinha, viu, gente? E essa gordura aqui, né, esse tecido adiposo que preenche esse espaço do seio renal, é chamado de corpo adiposo do seio renal. Ele dá sustentação para os cálices renais. Então, o espaço é o seio renal. O tecido adiposo, a parte amareladinha que vocês observam lá nas peças, que preenche esse espaço, é o corpo adiposo do seio renal. Ó, seio renal, corpo adiposo do seio renal, tá? Córtex, pirâmide, papila, coluna. Córtex, pirâmide, papila, coluna. Cada papila está associado com um cálice renal menor. Cálice renal menor, cálice renal menor, 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 menor. Quando tem a união desses cálices renais menores, vai formar aqui os cálices renais maiores. Cálice renal maior, cálice renal maior, juntou, juntou, cálice renal maior, tá? Alguns rins vocês vão perceber que tem dois cálices renais maiores, um superior e inferior. E alguns rins vão ter um cálice renal superior, um médio e inferior, tá? Variação anatômica. A união dos cálices renais maiores vai formar a pelve renal, que é essa dilatação da união dos cálices renais maiores. Essa pelve renal, agora, quando ela é estreita e sai pelo hilo renal, dá continuidade como um ureter. Ok? Então, as estruturas, né, vasculares aqui, associados com o hilo renal, vocês lembram que, tá? Eu falei que tinha uma artéria renal, certo? Uma artéria renal, uma veia renal, tá? Da artéria renal vai sair sempre uma artériazinha para a glândula suprarrenal, que a gente chama de artéria suprarrenal inferior. Por que ela é inferior? Porque ela vai para a parte inferior da glândula suprarrenal, tá? E depois essa artéria renal, se vocês observarem, a gente consegue dividir os segmentos do rim pela divisão das artérias da artéria renal, que são as artérias segmentares. Então, vocês vão ver que tem uma artéria que vai para o polo superior, uma artéria que vai para o polo inferior, uma artéria que vai, então, para o segmento superior e uma artéria que vai para o segmento inferior. Uma artéria renal do segmento superior e uma artéria renal do segmento inferior.
vocês vão ver que vai ter uma artéria que vai lá para o polo, né, para a face posterior, para o segmento posterior. Então, é a artéria renal do segmento posterior. E vindo para o segmento anterior, vocês vão perceber que a artéria ela se divide para o segmento antero-superior e para o segmento antero-inferior. Então, vai ter uma artéria renal do segmento superior, uma artéria renal do segmento antero-superior, uma artéria renal do segmento antero-inferior, uma artéria renal do segmento inferior. E pela parte posterior, uma artéria renal do segmento posterior. Lindo, né? Nas peças nem sempre são assim, tá? Às vezes o segmento, né, a artéria renal do segmento posterior sai mais para baixo, mais para cima. Às vezes tem uma só para a parte anterior, porque ela se divide só dentro lá, né, da parte do seio renal, então a gente não observa externamente, tá? Mas vão mais por posição anatômica, ok? E ocorre às vezes, porque vocês estão vendo que aqui no hilo renal, próximo do hilo renal, é que essas artérias vão se dividir, tá? Mas muitas vezes acontece de sair uma artéria, né, segmentar antes, bem antes, e ir para um segmento específico, que é uma variação anatômica, tá? A gente chama de artéria renal polar acessória. Então, geralmente, ou ela vai para o polo superior ou ela vai para o polo inferior, tá? Então, é bem fácil de observar, porque nos rins vai aparecer uma artériazinha vindo pelo lado externo. E essas artérias para o rim tem que vir pela parte interna, né, via hilo renal, e não pela parte externa, tá? Tem a variação anatômica também. E aí, se a gente tinha aqui, ó, um rim saindo pelo hilo renal, o ureter. O ureter, parte abdominal, tá? Quem que temos aqui em cima? Glândula suprarrenal. Tem tanto direito quanto esquerdo, tá? Então, observando aqui, a gente tem, ó, um polo superior, um polo inferior, uma margem medial, uma margem lateral, uma face anterior. Ó, um segmento superior, um segmento inferior. E esse segmento aqui, anterior, a gente divide em antero superior e antero inferior, tá? Ok? Então, sobre vísceras, né? A gente tem associado aqui a glândula suprarrenal, só precisa saber glândula suprarrenal, direita, esquerda. Espero que ajude no estudo de vocês. Até o próximo vídeo sobre outras estruturas da cavidade abdominal.